Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Prometo não atrasar muito o nosso coffee break, né? Chat GPT é um tema que está aí muito em evidência hoje, né? Aqui no evento a gente já viu aí os benefícios sociais em várias áreas do Chat GPT, na palestra de ontem do Leandro. Hoje a Ana falou um pouquinho da parte mais humana, digamos assim, do Chat GPT. A palestra já está aqui? Ok. Hoje à tarde teremos uma parte mais técnica, né? O Alex vai falar um pouquinho aí, 2 horas, como transformar, como utilizar o chat GTP. A minha palestra é um pouco diferente, é mais uma visão de alto nível, ou seja, todo mundo está falando do chat GPT, né? Quem aí, o pessoal de TI principalmente, não foi ainda questionado por que não usou o chat GPT ainda nas suas instituições, né? Quem recebeu essa pergunta no sua instituição? Por que não está usando ainda o chat GPT? Ninguém teve essa pergunta ainda? Eu recebo essa pergunta quase todo dia lá no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? Mas como utilizar o chat GPT nas instituições? Como fazer isso trabalhar dentro das instituições? Uma visão um pouco mais... Isso aqui já foi falado. Uma visão um pouco mais pragmática de como fazer isso, nós vamos abordar aqui. Mas antes, eu gosto muito de filmes, séries de tecnologia, como Star Wars, né? Sou fã de Star Wars. E tem uma série que eu gosto bastante, não sei se vocês conhecem, chamada Black Mirror. Quem conhece? Quem não conhece, vale muito a pena. Especialmente um episódio chamado Be Right Back. Primeiro episódio da segunda temporada. Esse episódio é bem interessante e eu vou tratar aqui um pouquinho para que a gente veja se vemos alguma semelhança com o que está acontecendo hoje, né? Acho que está sem som. Embora não tenha fala nessa fase. Para contextualizar, essa moça perdeu o marido. E aí uma amiga dela a cadastrou numa empresa que recriava o marido com base no que o marido tinha postado nas redes sociais. E aí ela começa a conversar com ele. Desculpem os spoilers, mas teremos alguns poucos spoilers para quem não viu ainda. Então, ela está conversando com o marido dela recriado a partir do que ele postou nas redes sociais, do que ele tinha colocado, interagido na internet. Alguma semelhança com o tão falado chat GPT? Tá? Mas, por que não conversar, ao invés de só fazer ali o chat, né? E aí é a segunda parte desse episódio muito interessante. Então ela começa a alimentar, treinar a ferramenta com sons, vídeos que ela tinha do marido, para que a ferramenta, para que a solução entenda e aprenda como o marido fala, para poder até mesmo, inclusive, usar a voz do próprio marido.
Então, exatamente como? Isso é possível? Sim, já temos soluções para isso. Então, tem ferramentas hoje disponíveis que conseguem clonar a voz das pessoas com apenas 3 minutos de áudio. Então, imagina isso em conjunto com um chat GPT. Dá para ir além? O que vocês acham? Então, vamos ver. Alguém consegue imaginar o que está chegando naquela caixa? Então, quem quiser fazer um upgrade no marido aí, é só encomendar, né? Você vê uma versão atualizada. Eu não posso fazer essa apresentação em casa, senão eu estou ferrado. Olha lá que bonitinho, lá com isopor, empacotadinho. Então tá aí, o marido dela que estava morto, agora numa versão aprimorada, como se fosse ele, para o que ela quiser fazer com ele. Né? Não vou contar o final, porque tem aí questões depois que o episódio aborda que são bem interessantes, questões psicológicas, que quem quiser ver, vale a pena dar uma olhada para ver qual o final dessa história. Né? Então imaginem aonde a tecnologia de inteligência artificial pode chegar. Espero que não chegue lá no caso do Terminator, né? Espero que fique só aqui, que nós não possamos ir para aquele caminho. Mas então aqui é a questão de quando teremos esse tipo de tecnologia, no qual a gente vai poder aí até mesmo recriar pessoas, conversar com pessoas que hoje não estão mais com a gente aqui, né? Esse episódio, ele é de... Alguém tem ideia de quando foi esse episódio? Que ano? 2013. 10 anos. Você sabe quando a OpenAI foi criada? A OpenAI que criou o ChatGPT? 2015. Então, 10 anos depois, estamos lá com o passo 1 e o passo 2, né? Quando vai chegar o passo 3? Nessa velocidade que nós temos. Então, o GPT, que é o algoritmo que está por trás aí do ChatGPT, ele foi criado em 2018. GPT-2 em 2019. O GPT-1 tinha 117 milhões de parâmetros de treinamento diferentes que ajudam a ter essa resposta aprimorada que nós temos dos algoritmos. O GPT-2 ele passou a ter 1,5 bilhões de parâmetros, isso em 2019. E aí a Microsoft foi lá, olhou, beleza, esse negócio tem futuro, né? Porque a OpenAI foi criada lá pelo Elon Musk e pelo Sam Altman, 2 pesquisadores aí da área, o Sam Altman na área de inteligência artificial e o Elon Musk na área de qualquer coisa, né? E a Microsoft, então, comprou a OpenAI, o GPT-3, em setembro de 2020, investiu naquela época $1 bilhão. Recentemente investiu mais 10 bilhões de dólares. E aí criou-se em março de 2022 o GPT-3 e uma API para interagir com esse GPT-3. E aí em novembro surgiu o GPT 3.5 e o Chat GPT, que causou todo esse alvoroço no mercado. Realmente é uma evolução gigante da tecnologia, coisa que a gente não esperava tão cedo, e já veio. E essa semana eles lançaram o GPT 3.5 Turbo, que é o mesmo algoritmo utilizado pelo Chat GPT, disponível para utilizar via API. Por que tudo isso, né? Esqueci do microfone. Por que tudo isso? Bem, tem o George Miller, é um dos criadores da ciência cognitiva moderna. Ele fala que os seres humanos, nós,
somos capazes de armazenar, de analisar, em média, 7, mais ou menos 2 elementos diferentes. Alguém tem ideia de quantos elementos o ChatGPT analisa? 175 bilhões de parâmetros diferentes. Essa é a grande evolução. Por isso ele traz respostas tão assertivas, né? E isso é 10 vezes maior do que o que nós tínhamos mais avançados, com mais parâmetros até então, que era essa solução da TNLG, e é praticamente 100 vezes, mais de 100 vezes maior do que o GPT-2. Então, 175 bilhões de parâmetros. Alguém sabe o que é isso? Tem ideia? Já? 5 minutos só. Foi treinado, então, com diversos textos da web. Tá? Então, temos aí textos da web. Tudo foi transformado em texto padrão, em texto puro. Texto de página web, base de boa de livros e Wikipedia. Então, tudo isso foi usado para treinar a máquina, com 175 bilhões de parâmetros, 45 terabytes de texto puro. Isso é muita informação. Só para comparação, seria aí 4,5 bilhões de páginas A4, e lá no Tribunal de Contas a gente tem todos os nossos processos em torno de 50 milhões de folhas. Então, ou seja, dados de praticamente 100 tribunais, como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Como usar isso, então, no setor público, né? Ou seja, está aí, é uma maravilha, é legal, mas como eu uso na minha instituição? Eu perguntei para o ChatGPT, ele me respondeu. Eu perguntei, como eu devo treinar e utilizar o ChatGPT na minha instituição? Ele me deu lá 5 passos. Quais são esses passos? Primeiro, definição do problema. O que eu quero resolver com o ChatGPT? Se eu não tenho um problema definido, como é que eu vou buscar uma solução para alguma coisa que eu não sei? Né? A gente pode falar aí, quando eu achar o problema, eu dobro o problema, né? Mas não é o caso. Bem, então, é a arte de elaborar perguntas. Tem um professor que escreve no Estadão, ou na Folha, se eu não me engano, chamado Ronaldo Lemos. Ele falou que está esse dilema de utilizar o ChatGPT para elaborar provas, que passou na OAB, passou no MBA, etc. Ele falou que não vai proibir os alunos dele de usarem o ChatGPT. Por quê? Ele vai avaliar a qualidade da pergunta que foi feita. Então é isso. Qual é o problema? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para o ChatGPT? Então eu tenho que coletar e analisar os dados para dimensionar ou para delimitar esse problema. Eu tenho que compreender o contexto e estabelecer objetivos para que essa pergunta seja feita de forma adequada. Segunda, não é mágica, né? Eu tenho que arrumar os dados. Isso foi feito pela OpenAI. Utilizou-se lá dezenas, centenas de cientistas especializados com mestrado, doutorado na área de ciência de dados, na área de treinamento, supervisionado, não supervisionado, para poder chegar a essa qualidade que nós temos hoje. E esse profissional custa caro. Essa tecnologia, para criar, custou caríssimo. Então, tem que arrumar os dados. O que é arrumar os dados? Limpar, organizar. Eu tenho que selecionar características relevantes e confiáveis desses dados. Eu tenho que normalizar e padronizar a informação. E ter cuidado com a LGPD, né? Um destaque que a gente coloca aqui, porque muitas vezes esses dados vão ser enviados para treinar o GPT-3.5 e vão ser enviados para a nuvem, para a OpenAI. Né? Então, tem que ter cuidados aí em relação à privacidade e proteção de dados. Passo 3, selecionar o modelo e treinar. Existem lá vários modelos que a OpenAI disponibiliza. O mais recente é esse, GPT-3.5 Turbo, que é o mesmo que o ChatGPT utiliza. Então, eu tenho que selecionar o modelo mais adequado, eu tenho que verificar o algoritmo,
e fazer ajustes de parâmetros para que a resposta que a ferramenta me dá seja mais assertiva, mais confiável, mais verdadeira. E treinar duro. Treinar, refinar, identificar falhas e continuar treinando, né? Então, custa dinheiro, não é barato. Tem que ter profissionais qualificados que entendam do modelo de treinamento para poder fazer essa atividade. Eu tenho que ter uma quantidade de dados grande para dar maior confiabilidade à resposta que eu estou buscando. E eu tenho que ter recursos humanos, recursos financeiros, para poder fazer esse treinamento. Não é mágica. Então, treinamento de modelos de linguagem, como o GPT 3.5, é uma atividade muito onerosa e precisa de recursos computacionais grandes. Então, por isso eu vou utilizar na nuvem da própria OpenAI. 5, verificação, validação e implantação da solução, né? Então, uso de métricas para avaliação, verificar a acurácia das respostas, verificar a precisão e verificar a qualidade. E aí, aquela velha metodologia de PDCA, né? Então, sempre verificar, sempre refinar, sempre refazer ajustes para que possamos melhorar a qualidade e a acurácia do modelo utilizado, da solução utilizada. E aí depois é usar, né? Usar, refinar, ajustar. É fácil? Uma brincadeirinha aí. Pergunta para o Google se é fácil, né? O Google também lançou e aí acabou tendo lá uma baixa nas ações, porque o modelo dava respostas não tão confiáveis. Para finalizar, ingredientes fundamentais para que tenhamos sucesso nessa implantação. Primeiro, dar tempo ao tempo. É o que eu falo mais lá para as pessoas que me perguntam quando é que vamos ter o ChatGPT aqui no tribunal. Tudo ao seu tempo, né? Não é uma coisa mágica, não é do dia para a noite. Então, é trabalhoso, não é fácil, e tudo tem que ter investimento em recursos humanos, investimento até mesmo financeiros. Segundo, tem que ter pessoas qualificadas, pessoas que conheçam, que saibam como funciona o treinamento de um modelo de IA. Pessoas que saibam e que conheçam o negócio da instituição. Uma equipe para trabalhar junta, para poder refinar e treinar esse modelo que está pronto para atender às necessidades de cada instituição. E o terceiro, chume demônio, eu brinquei ali, mas custa dinheiro, não é de graça. Tá barato, tá. O GPT 3.5 Turbo, ele custa 10 vezes menos que o GPT 3.5. 10 vezes menos. Então, mais custa, né? E como nós, setor público, vamos pagar pelo uso de um software que o custo é em dólar. Então, algumas questões aí legais e contratuais que devem ser consideradas para que possamos aplicar isso no nosso mundo de setor público. Era isso, espero que tenham gostado. Acho que atendi o tempo mais ou menos. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa estou à disposição.